Olá, pessoal. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial, e estamos hoje aqui, cada um em sua residência, para a apresentação do programa falando sobre garantidoras, um tema aí muito polêmico, muitos advogados querendo saber mais sobre esse assunto. E comigo aqui na bancada, como sempre, no De Repente Sindiflix, eu tenho Sérgio Gouveia. É isso aí, eu sou a parte de repente dessa história toda, que está sempre tentando trazer aí uma maluquice para apimentar a nossa conversa. Eu sempre brinco com a doutora Larissa que nós somos aquela dupla, né, o bom policial e o mau policial, sendo que eu sou o mau, então ela que me segura. E aqui nós estamos hoje testando um novo formato, né? A gente está sempre buscando aí ouvir as pessoas e ver o que atende melhor. Estamos aqui nas nossas casas, daqui a pouco para receber um grande convidado, já vou apresentar, para a gente falar sobre garantidora. Eu não sei qual é a sua idade, eu também não vou revelar aqui a minha, mas quando eu era mais jovem, tinha um programa que era o Cacete Planeta, você se lembra? Não sei se chegou a pegar, Lari, que tinha o seu Creyson, que falava assim, eu a garanto? Lembro. Pois é, então, quando a gente decidiu fazer esse programa sobre garantidor, eu só me lembrei do seu Creyson. E a gente tinha que trazer alguém realmente credenciado para dizer assim, eu a garanto. E hoje que a gente trouxe aqui, cara, olha, eu vou ter que colar, tá? Eu confesso a vocês que eu estou lendo aqui, porque o currículo do cara é grande, tá? A gente está trazendo hoje o Thiago Peixó. Não sei se conhece o Thiago Peixó, mas ele é especialista em gestão de negócios, processos de expansão comercial e produtos financeiros. Ele é formado pela Escola de Negócios da Universidade Positivo, com especialização em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado de seguros e benefícios, ocupou cargos de liderança em empresas de renome e, entre suas experiências, atuou como CEO da Blue Service Assistência, foi diretor executivo da VIP Club Assistance e atuou como gestor comercial da Bradesco Seguro. Dentro da área comercial, ele ocupou o cargo de diretor executivo em empresas garantidoras de receita para condomínios. Também atuou como vice-presidente da Associação de Condomínios Garantidos do Brasil. Enfim, o cara conhece alguma coisa, né? Que eu vou parar por aqui, senão a gente vai gastar todo o tempo da nossa entrevista falando sobre o currículo do Thiago Peixó. Então, sem mais delongas, eu convido o Thiagão, vem para cá e fala um pouquinho, se apresenta aí sobre você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui, meu amigo. Olá, boa tarde a todos. Sérgio, obrigado aí pelo convite, né? O currículo ele é um pouquinho extenso, mas ele é muito direcionado aí para a área condominial nesses últimos anos. Aí tenho me dedicado 100% ao mercado de condomínio. Enfim, minha formação sempre foi seguros, que não deixa de ser um produto financeiro, né? Sem dúvida. O produto garantia de receita, ele é um produto financeiro, a gente entende que ele é um produto financeiro sim, não só um produto de cobrança para condomínios, né? Então, eu sou um defensor árduo aí da evolução e do desenvolvimento do produto em si. Então, espero que esse papo aí seja enriquecedor aí, até para desmistificar um pouquinho esse produto aí, que em algumas regiões do país ele já é difundido há muitos anos, mas tem muitas regiões do país que nunca ouviram falar sobre produto garantia, não sabem o que é garantia, né? Então a gente está aqui para levar informação mesmo para o mercado. A minha sensação, já eu passo a palavra à doutora Larissa, a minha sensação é que as garantidoras elas estão num momento que é bem parecido com o que as administradoras passaram alguns anos atrás. Ou seja, os administradores surgiram no mundo condominial, olhadas com uma certa desconfiança, que bicho é esse? Será que eu posso confiar e tal? E elas tomaram um espaço irreversível hoje no mercado condominial. A minha sensação é que a garantidora está treinando esse mesmo caminho. Você concorda? Concordo com certeza, Sérgio. Na verdade, assim, vamos voltar um pouquinho, né, à história do que é o produto garantia, né? Então, esse produto ele existe há mais ou menos uns 45 anos, né? O berço do produto garantidor ele é no Paraná, né? Ele foi desenvolvido pelo Dr. Luiz Fernando de Queiroz, inclusive é um advogado aí condominial e imobiliário aí referência no país, né? Ele foi um dos criadores aí desse produto garantia. E
E antigamente, e aí pegando um paralelo ao que você citou sobre as administradoras, a cobrança em si dos condomínios, ela era feita diretamente pelo síndico, né? Então o síndico ia lá, batia na porta lá do inadimplente, e uma coisa que eu gosto de falar sempre é, o síndico, ele está síndico, ele não é síndico, né? Claro que existe um movimento muito grande de profissionalização aí da figura do síndico, hoje ele é um gestor condominial, não um simples síndico, que era assim que ele era tratado alguns anos atrás, né? Então ele é um gestor que responde civil e criminalmente por uma série de situações. Então esse cara tinha que ir lá e bater na porta do condomínio inadimplente para poder fazer essa cobrança, né? Não que ela não seja efetiva, mas ele gerava ali às vezes uma inimizade com o vizinho, né? Não existia essa figura de síndico profissional. E com a vinda das administradoras para essa gestão ali do condomínio, foi uma forma da administradora também agregar um serviço a mais no produto que ela estava vendendo, desonerando esse trabalho do síndico e criando uma imparcialidade, ou seja, não é o síndico que tem que bater lá na porta, a administradora tem um setor de cobrança, onde faz essa cobrança e daqui a pouco o inadimplente ia lá e falava, síndico, eu preciso que você me dê um desconto aqui numa taxa, num juro, enfim, e a gente sabe que não é possível aplicar desconto em taxa condominial. Taxa condominial é rateio de despesa, ponto. Então, a administradora criou isso como um diferencial de produto, mas também para uma ferramenta de ajuda ao síndico, né? E aí, fazendo esse paralelo, as administradoras vêm para ser o auxílio da administradora, né? Ou seja, a gente entende que quando uma garantidora está dentro de um condomínio, a gente consegue colocar cada prestador de serviço na sua prateleira, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas é como se fosse assim. O síndico está lá para exercer a função de síndico, a administradora para administrar e dar o apoio operacional para o síndico no dia a dia. A garantidora em si, ela é um produto de motor de crédito, ela é um produto financeiro, onde ela faz a antecipação dessa receita e absorve essa cobrança, onde ela consegue ir até um determinado ponto dessa cobrança. Além disso, acima disso, ela precisa de um advogado ou de um escritório jurídico para poder judicializar essas cotas que estão inadimplidas, né? Isso. Então, existe também uma discussão dentro do mercado sobre a cobrança ser feita por uma garantidora ou a cobrança ser feita por um escritório jurídico. As garantidoras, claro que cada uma tem sua particularidade, mas a maioria das garantidoras trabalha dessa forma. Elas trabalham, esgotam as possibilidades de cobrança no extrajudicial e aí elas terceirizam essa cobrança para um escritório jurídico para que o advogado possa fazer essa cobrança, tá? Perfeito. Doutora Larissa. Pois as garantidoras são realmente né, assim, por mais que a gente fale de 45 anos aí desse produto, o grande boom aconteceu há pouco tempo, né? Sim. Digamos, acho que de 5 anos para cá é que realmente isso se efetivou de uma maneira com uma repercussão muito grande. E o que eu tenho, assim, para falar um pouco é que, assim, quando a gente fala de direito, a gente tem que entender a realidade do mercado e que o direito ele tem que acompanhar a realidade econômica, né, do país. Então, é um tema realmente muito polêmico, né? A gente não vai adentrar essa parte, porque acho que não incumbe também tanto a administração do condomínio falar sobre isso. E aí entra a possibilidade de evolução desse produto também. E eu queria que você comentasse isso, né? De como esse produto de garantia evoluiu, porque lá atrás ele tinha uma concepção, né, que eu vou deixar você falar, e que hoje, em razão até dessa cobrança dos advogados, da OAB, né, do posicionamento, da venda casada, acabou que esse produto ele vem tendo uma evolução relevante e que hoje existe uma preocupação dentro da empresa para que ela não esteja associada à administradora. Como você mencionou, né, eu acredito que você esteja falando da prateleira nesse sentido, de você separar o que é um produto da garantidora e um produto que é da administradora e que eles não podem estar juntos. Então, eu acho interessante esclarecer um pouco isso também para a gente desmistificar
E, claro, o interesse aqui de quem é especialista em direito condominial é sempre agregar para que a gente consiga, no futuro próximo, ter cada vez mais um desenvolvimento maior da nossa especialidade. E eu acho que a garantidora vem dentro de uma perspectiva disso. Ó, então, a gente não pode fazer isso, vamos fazer assim, vamos nos ajustar, queremos melhorar, queremos estar dentro da lei. Eu queria que você mencionasse isso, essa evolução, né, principalmente de 5 anos para cá, sobre esse produto. Perfeito. Então, só complementando, quando eu digo que cada prestador está na sua prateleira, é exatamente isso. Ou seja, o ecossistema ele funciona de uma forma mais produtiva se cada um faz a sua função, né? Então, vamos lá. Se eu for pegar o desenho de garantidora de 20 anos atrás, aí fazendo uma pesquisa de 20 anos atrás, as garantidoras faziam tudo, inclusive internalizavam essas cobranças judiciais. As próprias garantidoras faziam isso, né? As próprias garantidoras vendiam o serviço de assessoria jurídica, que hoje em dia não pode, né? Não é permitido, enfim. E a garantidora ela não está ali para fazer isso, né? Então, se a gente pegar um desenho de garantidora de 40 anos atrás, a legislação era uma e o produto era um. Então, a legislação também mudou depois de 2002 em relação a encargos, multas, enfim, né? Penalidades que antes era possível cortar água, proibir o uso de área comum, enfim, né? Hoje em dia a lei não permite mais isso. A evolução do produto fez com que a garantidora só faça antecipação da receita e a cobrança extrajudicial, ou seja, o rateio é feito pela administradora, a gente não faz rateio, né? A gente precisa da figura do síndico, do apoio, porque às vezes a própria garantidora está fazendo uma cobrança e ela precisa que esse síndico auxilie lá na ponta, porque o síndico está dentro do condomínio. A garantidora precisa da figura do advogado junto da garantidora, porque como a garantidora não faz essa cobrança mais internamente, como fazia no passado, né? Ela acaba precisando desse escritório para que esse escritório faça essa cobrança, né? O que muda de 10 anos para cá? O mercado está em evolução, não só de garantidoras, mas o mercado condominial ele vem evoluindo, né? De 10 anos para cá, se profissionalizando com síndicos profissionais, né? Antes as garantidoras se comportavam como empresas de cobrança que forneciam um serviço jurídico para os condomínios. Hoje, ainda existem algumas empresas que trabalham dessa forma, mas a grande maioria está se enquadrando como um produto financeiro, né? Que foi o que eu falei lá no início. Então, a garantidora está aqui para ela fazer a operação de crédito para o condomínio, seja comprando um passivo, seja fornecendo um empréstimo, seja fazendo a antecipação e a cobrança, né? Então, a evolução que eu entendo que o mercado está tendo é que cada vez mais as garantidoras estão se especializando em ser empresas de produtos financeiros e não absorvendo serviços de administrador, absorvendo serviços de síndico e muito menos de um advogado, né? Então, a minha análise é que daqui para frente as garantidoras estão se desenvolvendo e pensando muito mais em produtos financeiros, né? Existem alguns players no mercado aí como bancos para condomínios, empresas especializadas em empréstimo para condomínios, coisa que no passado também não tinha, até porque a figura jurídica em si do condomínio ela não existe, né? É um CNPJ para ratear despesa. Então, no meu ver, as garantidoras acabam evoluindo para que se desenvolvam muito mais produtos financeiros do que qualquer outro serviço. Tiago, se você, assim, não sei qual é a sua percepção dos 2 ou 3 maiores mitos que existem em relação a garantidoras. A gente sabe que a gente tem uma massa de síndicos, onde a maioria são síndicos moradores. Eu diria que a maioria deles ainda não faz nem ideia que existem garantidoras.
E desses que sabem, muitos ainda não sabem bem que bicho é esse, então, eles têm preconcepções e coisas meio difusas sobre o que é garantidor, o que não é. Eu quero, na sua experiência, quais são os mitos que você encontra mais frequentes, que as pessoas acham que é uma coisa e que aqui é a oportunidade de você dizer, não, não é essa coisa, é essa outra coisa aqui? Ótima pergunta, Sérgio. A primeira coisa que isso é falado em assembleia, assim, por condôminos ou por síndicos mesmos que não tenham o conhecimento do produto. A garantidora vem aqui para ficar com a nossa unidade, para ficar com o nosso apartamento. Essa é a primeira coisa. Gente, garantidora é um operador financeiro, um produto financeiro. O que é o trabalho de uma garantidora em si? A garantidora faz uma análise da inadimplência média do condomínio, percentual. Em cima desse percentual, ela aplica um deságio ou uma taxa mensal para poder fazer antecipação. Então, eu vou fazer uma conta hipotética aqui. O condomínio tem uma receita de R$10 mil, 20% de inadimplência. Ao invés do condomínio receber R$8 mil, não em uma única data, mas porque existem os impontuais e os inadimplentes, né? Então, o cara não paga dia 10, ele paga dia 12, dia 15, dia 18, enfim. Ele tem uma inadimplência de 20. Então, no período dos 30 dias ali do vencimento, ele vai receber 80% disso. O que a garantidora faz? Ela vai dizer assim, condomínio, ao invés de você ter esse déficit aqui de 20%, eu vou te cobrar 5%, 4% para eu poder fazer essa operação. Eu vou te depositar em uma única data e vou emitir os boletos, né? Vou depositar os 10 mil. Vou depositar os 10 mil na conta do condomínio, vou depositar 100% da receita e a gestão dessa cobrança vai ser minha. Então, eu vou mandar os boletos, eu vou disponibilizar por aplicativo, por e-mail, eu vou fazer a cobrança extrajudicial. Se algum condômino precisar de uma CND, a gente que vai emitir. Tudo que envolva a cobrança, a gente vai fazer. Então, vamos lá. A garantidora ela é uma empresa que antecipa um recurso, um valor financeiro para o condomínio. A garantidora, em absoluto, ela não quer o imóvel, ela quer que esse recurso retorne para os caixas da própria garantidora. Então, o primeiro mito que eu sempre gosto de falar, enfim, nas apresentações e assembleias que eu faço é, gente, a garantidora não está aqui para ficar com o imóvel, muito pelo contrário. A garantidora tenta flexibilizar esse pagamento extrajudicial, tá? Para que o condômino inadimplente ele consiga pagar do mês e o acordo. Por quê? Porque senão vira uma bola de neve. A intenção da garantidora, ela também é ajudar o síndico a doutrinar as pessoas, os condôminos, enfim, que a conta condominial tem que ser paga. Infelizmente, a primeira conta que a pessoa para de pagar quando ela tem um desencaixe financeiro ou é condomínio ou mensalidade de escola. São as duas coisas que elas param de pagar primeiro, por causa do juro, porque não vai a Serasa, por uma série de não penalidades, né, comparada ao cartão de crédito, a outras contas, né, que ela acaba não priorizando. Então, se a garantidora está aqui para fazer a gestão dessa inadimplência, né, e ela não flexibiliza, a pessoa só paga o acordo. Quando ela termina o acordo, ela já tem o acordo do acordo, o acordo do acordo, e daqui a pouco eu vou ter que judicializar, e aí sim o imóvel vai a leilão, e em pouquíssimos casos, a garantidora acaba tendo que ficar com o imóvel, porque às vezes o valor da dívida da unidade supera o valor do imóvel, e aí tem que fazer uma adjudicação do imóvel, enfim, aí é uma questão mais jurídica que a gente não vai entrar no mérito. Então, o primeiro mito é esse, vieram aqui para pegar meu AP. Retornar isso para a gente. Eu queria perguntar também para o Thiago, e para ele esclarecer também, essa questão de que, assim, às vezes o pessoal também acha que a garantidora, ela vai pagar a inadimplência que está em aberto, né? E, assim, normalmente, pelo menos os produtos que eu conheço, é sempre dali para frente. Confere essa informação, Thiago, como é que vocês atuam aí? Porque tem algumas garantidoras que compram essa sessão, mas normalmente o que eu vejo a atuação no mercado atual é dali para frente. Como é que a empresa de vocês atua? Então vamos lá, existem esses dois desenhos, né? Então a garantidora ela entra para fazer dali para frente e o passivo
a gente tem algumas formas de poder comprar esse passivo do condomínio, tá? Então, vamos lá. É feito também uma análise dessa inadimplência passada, onde a gente tem uma linha de corte dos últimos 4 anos, porque a dívida prescreve com 5, então a gente precisa de 1 ano ali, né, para poder trabalhar, tentar fazer um acordo, se não direcionar essa cobrança para um escritório jurídico poder entrar com uma ação ali de cobrança, né? Então a gente tem uma linha de corte, ou seja, se eu apresentasse uma proposta hoje, eu colocaria setembro de 2019 como linha de corte, tá? Isso para taxas condominiais que não estão judicializadas. Mas vamos pensar que o condomínio tem alguns processos lá, né? Já tem processo contra a unidade, enfim. E aí a gente tem um fundo de investimento parceiro, que aí a gente, enfim, direciona essa ação para o fundo, e o fundo analisa dizendo, podemos comprar, não podemos comprar, esse é o valor que a gente vai pagar, enfim, mas é feita uma cessão de crédito, tá? Ou seja, é aplicado um deságio em cima do valor, né, dessa inadimplência passada, até porque se o condomínio não judicializou, ele vai ter os custos para judicializar. Então, o deságio que a gente cobra é muito próximo ao percentual que ele gastaria, só que eu já adianto para ele isso, e aí eu judicializo essas unidades. Então, no nosso desenho garantidora, eu consigo resolver o para frente e o anterior, tá? É isso aí, porque tem alguns produtos que não trabalham dessa forma, né? Trabalham, não sei se você tem conhecimento disso, que eu acredito que, inclusive, é algo que, talvez até por essa questão da judicialização, né? Porque quando já está judicializado, já tem uma assessoria jurídica que não é a que trabalha com a garantidora. Então, isso é uma informação interessante de esclarecimento também aqui nessa live de garantidoras, para que os síndicos tenham consciência, porque, por exemplo, aquele apartamento que já está lá quase para leilão, que não consegue levar para leilão, aquele valor ali, ele dificilmente vai ser suportado, né, nesse passivo, não é isso? Então, é uma informação importante para a gente ter a consciência aí, e a informação para os síndicos, né, na compra desse produto. Mas dependendo do estágio que esse processo está, a gente direciona que o síndico continue com a ação, porque não faz sentido ele vender isso, né? Às vezes o processo está lá, já tem praça de leilão marcada, às vezes já está a segunda praça, que geralmente em primeira praça é difícil, né? Mas já está em segunda praça. Financeiramente para o condomínio não é viável. Até estou tirando meu crachá aqui agora e falando o que é mais viável para o condomínio, né? Então, assim, a gente também, como produto financeiro, é mais rentável para o condomínio e para a gente, como produto, comprar inadimplência que não está judicializada, né? Até pela questão da facilidade ali, da gente poder fazer um acordo, uma cobrança, enfim. E dependendo do estágio, a gente orienta o condomínio que continue com essa ação, porque senão ele vai ter um prejuízo financeiro ali e a intenção não é essa, né? O que eu sinto muito, assim, em relação a essa questão da inadimplência é a cultura da inadimplência. E quando a garantidora ela chega um pouco para movimentar um pouco isso, né? No sentido de que, assim, olha, agora vai ter que todo mundo ter que pagar o condomínio em dia, porque chegou a garantidora. Então, eu acho interessante essa mudança cultural, né? Que é um problema em alguns condomínios, porque às vezes o síndico acaba que esse trânsito de pessoas no cargo, né? Às vezes as pessoas reclamam muito, um síndico que fica 10 anos no cargo, mas um síndico também que fica 2 anos, aí o outro fica 1 ano, aí o outro fica 2 anos. Essa política de transição, assim, de pessoas no cargo, muitas vezes pode acontecer de corroborar para essa cultura da inadimplência, porque o novo síndico ele tem que ficar a par de tudo que está acontecendo no condomínio. Né? E dentre esse tudo tem um fator que é a inadimplência. Então, a inadimplência é um pé muito importante da gestão, porém, ela é complexa. As pessoas não levam
afinco essa questão da complexidade da inadimplência. E isso acaba gerando essa cultura da inadimplência dentro do condomínio. E eu acho que a garantidora, por um ponto de vista assim, cultural, ela realmente altera um pouco isso, e ela vem justamente para dar uma solução, que é como você falou, um produto financeiro. Geralmente essa taxa que você fala, esse percentual retido que vocês trabalham, vocês fazem uma pesquisa, né? Vocês entram lá, dão uma conferência nos balancetes, vê direitinho como é que tá, e aí vocês fazem esse cálculo, e o que é que vocês levam em conta, além apenas da inadimplência, né? O poder aquisitivo é importante, o tipo de empreendimento, o que é que vocês levam em consideração para fazer esse cálculo? Tá, então vamos lá. Pegando um gancho lá no início da sua fala, eu gosto de falar que quando uma garantidora ela entra no ecossistema ali do condomínio, ela leva a segurança para 3 pilares dentro do condomínio. Primeiro, para a gestão, né? Porque essa troca de gestão ela é bem complicada, né? Isso afeta diretamente ali o dia a dia. Inadimplência é um problema que gera todos os outros problemas dentro do condomínio. Porque se você não tem um recurso financeiro, você não consegue fazer uma manutenção preventiva, que vai virar um problema no futuro. Você não consegue fazer nada porque você não tem um recurso, né? Então, a segurança para o síndico e para a administradora, que a previsão orçamentária que eles aprovarem em assembleia vai ser cumprida, porque vai ter o recurso. A gente também leva a segurança para o morador adimplente, que por mais que ele não concorde ou não goste de pagar a taxa da garantidora, ela sempre vai ser menor do que o percentual da inadimplência, que pode ser que naquele mês ele não pague, mas uma hora ele vai ter que pagar, né? Porque qualquer chamada de caixa no condomínio gera um desconforto. Agora, quando essa chamada de caixa é feita para cobrir fundo, para cobrir conta, para cobrir despesa, ela é muito pior, né? Então, é a segurança também para o adimplente que ele vai pagar aquela taxa fixa, aquilo não vai mudar. E para o inadimplente, por essa flexibilidade no pagamento, e aí eu posso falar pela empresa que eu represento hoje, né? Porque cada empresa tem sua particularidade ali na negociação, é a segurança que, se ele tiver um problema financeiro, a garantidora vai estar lá para ajudá-lo a resolver esse problema. Então, a gente até brinca que temos uma função social dentro do condomínio. A gente vai te doutrinar aqui, te ajudar que você tem que pagar isso aqui em dia, né? Mas aí, complementando então a resposta sobre o que a gente analisa, né? Primeiro, o condomínio tem que ser ou predial ou edilício, senão a gente não consegue fazer essa garantia pelo fator da natureza da cobrança, né? Ou seja, associação de moradores, que existem vários aí pelo país, enfim, a gente não consegue fazer, né? Então, tem que ter condomínio constituído, ou seja, eu preciso do CNPJ, eu preciso da inadimplência dos últimos 90 dias para a gente ver como que está se comportando e uma inadimplência atualizada para a gente ver se tem algum devedor contumaz, se tem alguma coisa ali mais crítica, né, dentro dessa inadimplência. A cópia do último rateio para a gente confirmar quanto é o valor da receita e o que está sendo cobrado ali, né? E a convenção do condomínio para ver se a gente pode cobrar os percentuais que a gente cobra em contrato. Tá? Então, se o condomínio é alto padrão, se o condomínio é baixo padrão, a gente não tem muita distinção, tá? Eu tenho uma restrição só para quando é condomínio FAR ou PAR de faixa 1 e 1,5, porque esses imóveis, eles são moradias sociais, tá? Então, esses imóveis, eles acabam não entrando na garantia próprio terreno lá, que é a natureza da cobrança, tá? Até porque essa propriedade não é da pessoa, ela é uma moradia social. Mas um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, faixa 2, que aí ele só tem o subsídio do governo e não o pagamento também pelo governo, ou seja, condomínios faixa 1, o financiamento é R$100 e a taxa do condomínio é R$100. Então, esses condomínios não são produto de garantidora, tá? Da mesma forma que um exemplo, um condomínio alto padrão que tenha um percentual de 8, 7, 6%, ele também não é o perfil de garantidora, né?
Então, o condomínio, para ele contratar um produto de garantidora, ele tem que ter necessariamente uma inadimplência para fazer sentido a taxa que ele vai pagar ali, né? Até porque a garantidora tem os custos de operação, de emissão de boleto, gestão de equipe de cobrança, envio, enfim, uma série de situações. E condomínios que têm uma inadimplência acima de 50%, e isso parece que não acontece, acontece muito. É isso que eu ia dizer, cara. Acima de 50% é muito louco isso. Inclusive, hoje eu recebi um pedido de um condomínio de Brasília, que ele está com 67,5% de inadimplência. Ele não é condomínio social, é condomínio faixa 2, tá? Só que ele está com quase 70% de inadimplência. Jesus. E, claro, um dos problemas, mas o que mais acarretou para que essa inadimplência fosse tão alta foi a troca da gestão, que foi citada pela doutora Larissa. Tá vendo? Trocou 5 síndicos em 3 anos. Porque o primeiro síndico lá acabou tendo algumas atitudes ilícitas, né? E os outros que passaram não conseguiram resolver. E aí o inadimplente, porque eu estou pagando, meu dinheiro está sumindo, não acontece nada, vou parar de ser otário aqui. Porque o meu interfone estragou e daí o condomínio não tem dinheiro para pagar a conta do interfone, e daí eu não vou pagar a taxa de condomínio, ou seja, tudo é motivo, né? Bola de neve. Isso. E aí, o que a gente faz como garantidora? Acima de 50%, esse condomínio não está dentro dos padrões de aceitação, né? Ou seja, o contrato ele tem que ser saudável para o condomínio, tem que fazer sentido para o condomínio e para a gente também, né? A gente não vamos pintar o País das Maravilhas aqui porque não existe, né? Então vamos lá, o que a gente Vocês são empresa, o que o pessoal, eu acho que às vezes confunde é isso. Vocês são empresa e vocês precisam de lucro, né? Assim como o advogado também vai precisar de lucro, assim como o engenheiro vai precisar de lucro, a administradora, todos, né? E a garantidora também. Então, gente, assim... até a instituição sem fins lucrativos precisa de lucro. As pessoas confundem esses conceitos, já que a gente está falando de finanças. Uma instituição sem fins lucrativos significa apenas que ela não distribui dividendos, mas ela precisa de lucros para reinvestir no próprio negócio. Isso é a regra do jogo, né? De qualquer jogo. Então, é preciso parar de demonizar lucro, porque quem reproduz resultado precisa ganhar, sim, merece. Até para poder oferecer um serviço cada vez melhor. Então, e aí, puxando esse gancho, eu gostaria também da gente mencionar que a gente também precisa parar de colocar o credor como um vilão. O credor, né, porque esse é um problema que a gente vive de uma realidade social, que é o devedor é sempre coitadinho, e não é. Às vezes o devedor está lá andando de lancha, né? O devedor tem outros investimentos, e aí, assim, nem sempre o vendedor é aquele aposentado, senhorzinho aposentado que adoeceu e não conseguiu pagar o condomínio, muito pelo contrário. Normalmente o senhorzinho aposentado, ele faz de um tudo para manter a sua adimplência em dia, né? Então, isso é muito interessante também da gente desmistificar, né? Vamos colocar cada um na sua caixinha. Credor não é vilão, e o condomínio não é vilão em ter que entrar com uma ação judicial para cobrar o débito condominial. E o síndico tem um pouco desse receio. Não sei se você vê isso, Thiago, também, né? Com que é o síndico, mas eu não queria, porque ele é meu vizinho, eu fico numa situação constrangedora, como é que eu vou falar com ele no elevador? Aí, síndico, tá mais relax, tá ouvindo aí? É isso. Acaba que há uma problemática, né? A gente, como assessoria jurídica, por exemplo, eu já vi situações de que, olha, a dívida está perto da gente começar a perder cotas, né? Porque você vai perdendo mês a mês. A gente precisa judicializar. E eu preciso realmente da sua anuência. Eu não posso judicializar sem autorização do síndico, né? Então, você tem essa tratativa de que realmente o síndico, alguns síndicos, né? Não são todos, minoria, inclusive, eles entendem que a cobrança é algo que vilaniza, né? O vilaniza como morador do condomínio. E aí, às vezes, até deixa o cargo para não ter que fazer essa cobrança. Não sei se isso é uma realidade para você. Concordo em gênero, número e grau, né? Só para finalizar ali a questão daquele condomínio de quase 70%. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, absorve só a cobrança,
faz esse condomínio ficar com uma inadimplência menor do que 50%, porque a gente só faz isso, a gente só faz cobrança, né? Então, para que ele se enquadre, e aí a gente coloca um produto de garantia lá, né? Então, ótimo. Essa foi a solução. Eu queria aproveitar que você deixou essa bola quicando, porque era exatamente essa minha pergunta. O perfil aqui desse programa é justamente ser o mais esclarecedor possível, desde aquela pessoa que está iniciando a sindicatura hoje, até o cara que é experiente. Então, eu queria que você delineasse aí, com muita clareza, qual é a diferença entre uma empresa de cobrança e uma garantidora. Tá, então vamos lá. Então, nós temos 3 pontos aqui só para a gente não perder a linha. Vou responder sua pergunta. Quero voltar no assunto da doutora Larissa ali, da questão do mal pagador, né? Inclusive, eu fiz um vídeo hoje falando exatamente sobre isso, sobre o mal pagador. Mas vamos lá. Qual que é a diferença de uma empresa de cobrança pura e de uma garantidora? A garantidora, ela tem o serviço de cobrança, mas ela antecipa a receita para o condomínio e depois cobra os moradores. A empresa de cobrança, ela só cobra os moradores. Ela não, às vezes ela nem emite o boleto. É o próprio condomínio ou a administradora que emite e faz a gestão desses boletos. E se eles não conseguem cobrar, quem cobra é essa empresa terceirizada de cobrança. Ou seja, ela administra a régua. Exatamente. A garantidora tem uma régua própria. Por quê? Porque ela antecipou o recurso. Então, ela tem como fazer usar esse dispositivo da cobrança. Um exemplo, esse condomínio aí que eu citei. Então, a gente fechou o contrato de cobrança pura para esse condomínio, né, num período de 6 meses, onde, com a nossa régua de cobrança, a gente entende que em 6 meses a gente vai chegar próximo aí de 38%, né, 35%, 38%, e aí ele já se enquadra a ter um perfil de garantidora, e aí a gente faz um contrato de garantia. A cobrança vai continuar a mesma, a régua vai continuar a mesma, a diferença é que a gente vai antecipar esse recurso para o condomínio. Então, essa é a diferença de uma empresa garantidora e de uma empresa de cobrança, tá? Voltando ao assunto, doutora Larissa, sobre o devedor, né? E aí, pegando um gancho na questão da nossa régua de cobrança, a gente só faz isso. A gente antecipa a receita e cobra. É só isso que a gente faz. Todos os dias da existência da garantidora é isso que a gente faz. Então, pelas ferramentas que a gente tem, pelos analistas que estão ali, são especialistas na cobrança, a gente consegue entender se ele pagou porque ele não pode ou porque ele não quer. E aí, esse cara que não quer, aí a gente tem outras pesquisas, ou seja, o cara tá com, sei lá, 3 taxas em atraso aqui com a gente já tentou fazer alguns acordos, enfim, não sei o quê. Vamos dar um Serasa aqui, né, na pessoa. Aí, cara, daí o cara tem... É isso aí, é barco, é lancha, a gente olha a rede social, e o cara tá em viagem não sei aonde, não sei o quê. E aí, o discurso dele pra gente é que, porque eu sou coitadinho, porque eu não posso isso, porque o cachorro morreu, porque o devedor, ele sempre tem uma desculpa, né? Yeah. Ou seja, esse cara eu não vou ficar insistindo, porque eu sei que ele não vai pagar, eu já vou entrar com ação, eu já vou judicializar. Só que tem situações, sim, né? E a gente sabe que as pessoas passam por problemas financeiros e que a pessoa realmente não pode. Exemplo, tá com 3 taxas. A gente flexibiliza aqui em 10 vezes no cartão de crédito. A pessoa não tem cartão de crédito. A gente olha lá, a pessoa está com várias restrições e tal. Então, eu vou lá e... Então eu vou te parcelar em 15 vezes no boleto aqui, para você conseguir pagar do mês e outro, porque se ele está devendo 3 meses, eu vou parcelar em 4, ele não vai conseguir pagar, esquece, ele só vai pagar o acordo, ou ele só vai pagar do mês, e eu vou ter que judicializar ele. Então, é muito do tato também, né, das empresas que estão cobrando ali, poderem entender isso, mas sim, existem muitos condôminos que não pagam e estão de carro novo, não pagam e viaja para fora, não pagam e festa todo final de semana. E acontece. É raro, mas acontece com frequência. Exatamente, é raro, mas acontece com frequência. Exatamente. Thiago, a gente já está chegando no finalzinho. Vou só dar uma apertadinha em você aqui agora, com porque certeza. Senão eu também não faço o meu papel de advogada aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento de rescisão, né? Como é que vocês trabalham em relação à rescisão, porque realmente é
é algo que aí entra uma questão muito, digamos assim, relevante, porque muitos condomínios, eles pensam na contratação da empresa, mas todo casamento, a dissolução, ela é sempre, né, mais, digamos assim, mais dolorosa. Assim como as relações pessoais, eu vejo muito as relações negociais dessa forma também. Então, é importante também os síndicos entenderem que a dissolução de uma parceria, ela também deve ser, desde lá do início, no momento da contratação, ajustada, porque é importante, né? A gente não pode só casar pensando em viver juntos, felizes para sempre. Pode ser que lá no meio do caminho existe o divórcio, né? Então, esse comparativo, acho que é interessante também a gente trazer para uma consciência do síndico para falar, né, de que, eventualmente, esse contrato, ele pode não ser, digamos assim, eterno, e aí tem que se pensar também no momento da rescisão. Então, queria que a gente mencionasse aí, já que a gente está finalizando praticamente a nossa live, também falar sobre a extinção desse contrato junto à garantidora. Ótima pergunta, doutora Larissa, e é um assunto que até se não fosse levantado aqui, eu até ia levantar essa bola para a gente poder falar sobre isso, tá? Show. O que acontece? Como a garantidora existe há muitos anos, e aí, voltando lá no início, né, há 10 anos ela começou a ser dissipada em outras regiões do país, e começaram a aparecer várias empresas garantidoras, enfim, um ponto que eu acho que mais importante de tudo é o momento do cancelamento, muito mais do que a taxa que às vezes o condomínio vai pagar por mês, taxa ali, taxa de boleto, taxa daquilo, que também é importante, mas o cancelamento ele é muito mais importante. Por quê? Porque geralmente um condomínio, quando ele conta com o serviço de uma garantidora, dificilmente ele deixa de ter garantidora. Ele pode ter numa garantidora e ir para outra. Mas como ele tem a certeza ali do recebimento, da gestão da cobrança, é confortável para ele poder fazer a gestão. Então vamos lá. O que nós aqui, né, como empresa, aí vou falar pela gente, o que a gente entende como cancelamento. Então o nosso contrato ele tem um prazo de 12 meses, tá? Que seria um prazo de fidelidade de contrato ali, né? Então, dentro desse prazo, ou se a gente, garantidor, entender que esse contrato não faz mais sentido para a gente, por uma questão financeira ou por qualquer outra questão, eu posso denunciar esse contrato com 30 dias e eu tenho que pagar uma multa para o condomínio, tá? Dentro desses 12 meses. E se o condomínio também quiser cancelar esse contrato dentro dos 12 meses, ele também paga o mesmo percentual de multa, tá? Que é um valor, é um percentual em cima da média das últimas 3 receitas, tá? Isso dentro dos 12 meses. No 13º mês, o condomínio resolveu que, não quero mais trabalhar com vocês, quero trocar de garantidor, ou não quero mais o contrato, a gente faz a subrrogação do crédito, ou seja, o condomínio não precisa devolver o valor que a gente adiantou, tá? Porque a gente cancelou o contrato. O que a gente pede? Que o condomínio mantenha uma procuração atualizada para que a gente continue fazendo as cobranças dessas taxas, dessas unidades que a gente adiantou e não recebeu no período vigente do contrato. Por que eu digo isso? Porque existem algumas garantidoras que colocam cláusulas que o condomínio tem que devolver o valor adiantado no momento do cancelamento. E a gente, como empresa, entende que isso não faz sentido nenhum. Eu estou obrigando o condomínio a ficar comigo, né? Então, assim, eu acho que é o ponto que o síndico ali, o administrador, enfim, eles têm que ficar mais atento. No momento do cancelamento, eu denuncio com 30 dias, denuncio com 60 dias, aí cada, enfim, garantidora tem sua particularidade ali, né? Tem algumas que não têm fidelidade nem dos 12 meses, também tem, né? Então, a gente está aqui para falar sobre o produto garantia. Agora, e aí na minha percepção e na minha experiência, não faz sentido a gente vender um serviço de antecipação de receita e a partir do momento que o condomínio não quer mais ficar com a gente, eu tenho que obrigar o condomínio a me devolver o dinheiro, ou seja, eu estou colocando uma faca no pescoço do síndico, é isso que eu estou fazendo. E a intenção da garantidora não é essa, tá? Salvo alguns pontos, né,
que o condomínio tem que devolver, ou seja, vamos pensar que o condomínio lesou, fraudou, enfim, que exista um dolo em cima do cancelamento desse contrato. Uma má-fé, né? Uma má-fé, enfim, aí a gente vai acionar essa cláusula, ou vai chamar o síndico, a gestão, o jurídico, e a gente vai tentar equalizar essa devolução. Mas se for um cancelamento normal, ou seja, o condomínio não quer mais trabalhar com a gente, faz parte do game, a gente está aí para isso. Então, denuncia com 30 dias, faz a subrogação de crédito, a gente continua fazendo a cobrança e vida que segue. Eu acho que é assim que a gente consegue melhorar e evoluir aos pouquinhos aí o mercado. Maravilha, show de bola. Tiago, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade. Hoje foi uma correria aqui, mas o Tiago conseguiu arrumar um espaço na agenda dele para nos atender. Muitíssimo obrigado por isso. Sei que falo em nome da doutora Larissa também, o pessoal todo do Sindiflix. E eu queria oferecer esse último momento aqui para suas considerações finais, para deixar sua mensagem, para você falar como é que as pessoas entram em contato com você, com a sua empresa de garantidora, né? Enfim, a mensagem que você quiser, fique totalmente à vontade. Perfeito. Eu é que agradeço aí, Sérgio e doutora Larissa, pelo convite. Eu sou um defensor assíduo aí da informação para o mercado, já falei isso no início. Eu entendo que quanto mais qualificado o nosso mercado for, mais rápido ele vai evoluir, mais rápido soluções vão vir, né? Independente se é produto financeiro, se é gestão, se é sindicatura. O mercado, na verdade, o modelo de consumo ele está mudando para tudo, mas dentro do mercado condominial, eu acho que ele deu uma acelerada nesses últimos 5 anos, né? Verdade. Como se nunca foi visto, né? Para mim, muito mais porque é um produto financeiro. Claro, a sindicatura profissional aí, ela aumentando, né? Ela acaba preparando as pessoas que são os tomadores de decisão no condomínio, e acaba também exigindo um pouco mais dos prestadores que vão fazer serviços para o condomínio, né? Mas o pool de produtos financeiros que acaba surgindo, grandes players olhando para o mercado condominial, grandes bancos olhando para o mercado condominial, coisa que nunca existiu, é um movimento que a gente entende que se a gente não se profissionalizar e eu não profissionalizar as pessoas que estão à minha volta, a gente acaba ficando para trás. Então, essas iniciativas de lives, de treinamentos, de aulas, enfim, eu acho super válido e eu fico muito feliz mesmo de enfim, receber esse convite. Correria, cara, a gente sempre dá um jeito, eu também estou em viagem, não estou na minha base hoje, inclusive estou num parceiro aqui, eu falei, cara, preciso de uma salinha aqui para a gente gravar, e deu certo. Ótimo. Então, me coloco à disposição aí, tanto sua quanto também sua, doutora Larissa, o que precisarem aí, estou à disposição, né? E agora vamos vender um pouquinho o meu peixe, né? O leitinho das crianças lá. Claro! Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, tá? @Thiago Peixó, nas duas redes. No LinkedIn eu sou um pouco mais ativo e escrevo e coloco algumas reflexões lá sobre o mercado condominial, sobre produto financeiro, né? No Instagram também fala um pouco, mas também tem um pouco do meu dia a dia ali, fala um pouco de gestão e dia a dia dos condomínios. Eu represento a empresa Garantiza, né? A Garantiza, ela faz parte do grupo Plim, então nas redes sociais Garantiza Brasil, vocês também acham, né? Podem me chamar ali nas redes sociais ou na rede social da Garantiza, tem uma equipe lá que vai poder atender vocês, né? E me coloco à disposição aí, tanto de vocês quanto do mercado, para o que precisarem. Maravilha! Brigadão. E, gente, vocês que estão aqui, vocês sintonizaram aqui no canal do Sindiflix no YouTube, vocês sabem que o Sindiflix é uma das maiores plataformas de conteúdo que existe, e aqui você deve estar vendo aí do lado aí, o canto inferior direito, um QRzinho aí que está mudando, né? São 3 cursos que a gente oferece lá, para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre como implantar a regra de cobrança, que você quer entender melhor como é que isso funciona, você quer entender como analisar um balancete, você quer entender como fazer uma previsão orçamentária bem fundamentada, fica aqui o nosso convite, tá? Com esse QR, que também vai ter um cupom de desconto lá, ó, de repente 12. Você olhando aqui na descrição do vídeo, logo abaixo da descrição do vídeo, tem lá tudo isso que eu estou falando.
como você chegar nesses cursos. São aulas bem práticas, material para download, acho que você vai curtir bastante, então fica aí nosso convite. Eu, como eu sempre faço, eu sei que a Lari gosta também, ó, em algum lugar aqui, mais ou menos, tem um likezinho aí, ó, para você deixar seu like. Se você gostou desse vídeo, você vai lá, deixa seu like, que vai ajudar a plataforma a te entregar mais conteúdo de coisas como essa aqui, tá bom? Então, mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Doutora Larissa, suas palavras? Até a próxima. Muito obrigada, Thiago. Seja sempre bem-vindo aqui no Sindiflix, né? Lives como essa são importantes, inclusive, para a gente dialogar. A gente está vivendo realmente, não é nenhum segredo, a gente está vivendo realmente um momento de evolução da garantidora e o direito tem que se adequar à realidade do mercado, e não o contrário. Eu penso muito nesse sentido, então vamos evoluir, vamos dialogar, vamos crescer. E essa live para o síndico ele é importante para entender como a garantidora é um produto. E esse produto ele pode ser, sim, contratado, ele pode ser tratado ali na Assembleia, deliberado. E é importante a gente ter uma evolução no mercado condominial e tornar cada vez mais as coisas transparentes, sem mitos, sem fake news. E mais importante do que isso, com muita parceria, muito profissionalismo para a gente sempre crescer no nosso segmento condominial. Então, mais uma vez, muito obrigado, Thiago, e até a próxima. Nos vemos por aí. Obrigado Valeu, mais galera. uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.